Romanos capítulo 8, amém? Aos Romanos capítulo 8, versículo 37, 38 e 39. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está com sua Bíblia aberta, no verso 39, junto comigo. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, a voz é minha, a palavra é tua, mas que o Senhor venha falar conosco e que a tua palavra venha ser semente cair em terra fértil nessa noite. Assim te peço para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, e nós sabemos que a cada dia a palavra de Deus ela vai se cumprindo, né? A cada dia que se passa, a cada hora que passa, nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Nós sabemos que lá em Mateus, no capítulo 24, fala sobre as guerras, rumores de guerras, pestilência, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, terremotos. Fala sobre os falsos profetas, sobre os falsos cristos. E nós sabemos, irmãos, que o mundo, a cada dia, ele vai de mal para pior. Talvez você possa até perguntar, mas o que tem a ver com o texto que o senhor acabou de ler? Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele está trazendo uma palavra de alerta e está trazendo também uma palavra para edificar a igreja. Essa palavra era para os crentes do primeiro e segundo século cristão, mas é para nós também nos dias atuais. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo em que estamos vivendo o tempo das virgens loucas e das virgens prudentes. Mateus capítulo 25, Jesus fala: numa casa havia 10 virgens. Essas 10 virgens representavam 10 esposas que aguardavam pela chegada do noivo ou do esposo. 5 prudentes, 5 loucas. 5 tinham azeite na lamparina, mas 5 não tinha. E quando era quase meia-noite, ouve-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. As que tinham azeite na lamparina correram para sair ao encontro do esposo. Mas aquelas que não tinham azeite na lamparina, agora elas nem tinham na lamparina e nem tinham de reserva. As prudentes tinham na lamparina e tinham de reserva, as loucas não. Então nós estamos vivendo uma época em que tem pessoas servindo a Deus como loucos, servindo a Deus de qualquer maneira. O azeite na lamparina não fala só de ter uma vida de oração, não fala só de ter uma vida em obediência à palavra de Deus, em temor a Deus, mas o azeite na lamparina está falando também de intimidade, está falando de estar se preparando, ou de estar preparado para o grande dia que está prestes a acontecer. Então nós vemos, irmãos, que Jesus Cristo, Ele perto está de voltar. E o apóstolo Paulo, vivendo numa época de muita perseguição contra a igreja, os irmãos, eu creio que já ouviram falar, ou já ouviram alguém pregar, que na época de Paulo, as pessoas eram presas, era açoitada em praça pública, as pessoas
queimadas vivas, quantos morreram na prisão, quantos que morreram decapitados. O próprio apóstolo Paulo, ele foi condenado à morte, mas antes de decapitarem a Paulo, ele abre a boca e diz: morte, aonde é que está a tua vitória? Aonde é que está o teu agrilhão? Eu combati o bom combate, acabou a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. E por fim, aquele que é justo, aquele que é fiel, me dará a coroa da vida. Olha a fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro, segundo a história, foi levado para fora de Roma, condenado também à morte, não para ser decapitado, mas para ser crucificado. E a morte de cruz era uma das piores mortes da época. E diz os historiadores que o apóstolo Pedro, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Jesus Cristo morreu. Mas o apóstolo Paulo, em vida, ele escreve para uma igreja perseguida, ele escreve para uma igreja que os romanos prendiam e levavam para as arenas para servir de diversão para os próprios romanos. Os cristãos eram devorados vivos pelos leões, e a plateia, os romanos, superlotavam as arenas, e com gritos e palmas eles aplaudiam vendo os leões devorando aqueles que eram cristãos. Então, irmãos, é tempo de refletir, é tempo de olhar para dentro de nós e ver como é que está a nossa vida com Deus. Hoje tem pessoas que por qualquer coisa, como diz no mundo, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou deixar tudo de lado, irmãos. Tem pessoas que dizem: eu não aguentei sair da igreja. Não, irmãos, não é sair da igreja. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, é uma ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. E quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, o nosso nome também é escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que só entra no céu aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Aí eu fico, muitas das vezes, de boca aberta em ver pessoas que cantavam, pessoas que pregavam, pessoas que muitas das vezes tinham dons espirituais, pessoas que eram usadas por Deus. Aí você vê usando drogas, você vê se embriagando, você vê fora da presença de Deus, fora da casa de Deus. É triste, irmãos, é muito triste, porque a semente foi lançada, a semente foi jogada, e a própria pessoa tira a semente do seu coração e joga a semente de Deus fora. É como se a pessoa quisesse abandonar a Deus para voltar a viver uma vida com Satanás. É como se a pessoa não quisesse mais Deus e quisesse o diabo. É como se a pessoa não quisesse mais o céu, mas a pessoa agora troca o céu pelo inferno. Essa é a realidade. Então nós vemos, existem dois tipos de pessoas, que muitas das vezes tem aqueles que estão dentro da igreja. Ele está dentro da igreja, mas está longe de Deus. Ele está dentro da igreja, mas muitas das vezes ele não tem compromisso nenhum com Deus. Tem aqueles que às vezes não estão na igreja, já foi da igreja, está lá no mundo. Esses são dois tipos de pessoas que nós vemos, que é o desviado e é o filho pródigo. A palavra desviado é aquele que muda de rota ou troca de caminho. Um dia ele estava no caminho. Jesus, ele diz em João 14, versículo 6: eu sou o caminho. Então a pessoa estava no caminho, estava na verdade e recebeu vida. Aí ele sai do caminho, ele se desvia da verdade e agora começa a estar em um caminho diferente que vai levar ele para a morte, para a condenação eterna. E a pessoa, a palavra desviado, trocar, de rota, sair do caminho, a pessoa, muito deles, perde o temor a Deus. Tem alguns que até quer citar versículo bíblico, tem alguns que até quer aparecer, mostrar que sabe alguma coisa, mas de nada adianta se estiver afastado de Deus, estiver longe de Deus.
O apóstolo Pedro, ele fala sobre o desviado. O apóstolo Pedro fala que aquele que conheceu a verdade, aquele que teve intimidade com Deus, e de repente ele abandona Deus, abandona os preceitos de Deus, ele é como um cão que volta ao seu próprio vômito. Verdade. Eu já vi essa cena, irmãos, é uma cena nojenta de se ver. Você vê o cão ali passando mal, né? O cachorro, ele come um alimento, e esse alimento faz mal para ele, e ele vai e vomita, coloca para fora. Aí aquilo que estava fazendo mal para ele, ele vai lá e come de novo. Pedro está dizendo: olha, aquele que conheceu a verdade, mas saiu da verdade, aquele que conheceu a Deus e abandonou a Deus, é como um cão que volta para o seu próprio vômito. Ele sabia que tudo que ele fazia era errado, era pecado, mas ele voltou a praticar as mesmas obras, os mesmos pecados que praticava antes. Aleluia! Mas Jesus, ele fala do filho pródigo, que é totalmente diferente do desviado. O filho pródigo não é o desviado. O filho pródigo é alguém que se afastou da casa do pai por conselho de amigos. Meu Deus. Pessoas que deixou se levar, né, por conversa de outros. O filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, o pai não segura ele pelo braço, o pai não diz: você não vai. Quando ele fala assim: eu quero parte da minha herdade, o pai também não diz que não vai dar. O pai sente, né, pelo filho abandonar a casa, pelo filho abandonar o conforto, abandonar o amor do pai, né? Porque ali quando o filho pródigo, ele sai da casa, que ele abandona o pai. Irmãos, eu creio que o coração do pai está dolorido, mas ele permite o filho ir, porque sabia que o filho iria voltar. Aí tem pessoas que Deus permite às vezes sair para quebrar a cara, para se machucar, vai se dar mal lá fora, aí ele vai cair em si. Filho pródigo não julga culpa no pastor, filho pródigo não julga culpa no irmão de igreja, porque tem aqueles que saem e dizem assim: saí por causa da irmã fulana, saí por causa do pastor, aí saí de lá daquela igreja por causa daquele irmão, por causa daquela irmã. Não, irmãos, filho pródigo não joga a culpa de ninguém. O filho pródigo, ele, quando viu que a fome chegou, que ele não tinha mais nada, ele lembrou da casa do pai, ele lembrou do banquete que tinha na casa do pai, ele lembrou do quarto confortável que ele tinha, ele lembrou do café da manhã, ele lembrou da fartura. Aleluia! Aleluia! Principalmente do abraço do pai, aleluia, da voz do pai, aleluia. Ele teve saudade, ele caiu em si, aleluia. E ele mesmo diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Voltar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer para o meu pai: eu não sou nem digno de ser chamado de teu filho, faça de mim como um dos teus empregados, porque até os empregados, até os servos do pai era tratado como um filho, e por ser tratado como um filho, ele diz: faça de mim como um dos teus empregados, como um dos teus servos. Amém? Então, irmãos, tem o desviado, que é como um porco que volta para a lama. O desviado é como aquele, o apóstolo Pedro falando sobre isso. Ele fala assim: olha, aquele que ouviu a palavra, teve intimidade com Deus, teve relacionamento com Deus, e de repente chuta o pau da barraca, abandona tudo, e sai cheio de mentira, sai cheio de desculpa. Culpado foi fulano, culpado foi ciclano. Irmãos, e ainda sai dizendo: eu continuo desse jeito porque pastor não me visitou, porque ciclo de oração não foi na minha casa, porque ninguém veio atrás de mim. Esse é o desviado. Ele não reconhece a sua culpa, ele não reconhece os seus erros, ele não reconhece os seus pecados. Estava na igreja, mas não tinha uma vida transformada. Pedro não está falando de ovelha, Pedro está falando de porco. O porco, você dá banho nele, se você soltar o porco, ele vai voltar para a lama. O cão,
Bíblia diz que nós temos que pedir a Deus para mudar a nossa natureza. Nós temos que ter natureza não de cão e nem natureza de porco, mas nós temos que ter natureza de ovelha. Aleluia! Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Ovelha anda na direção de Deus. Ovelha não pula, muitas das vezes, a cerca do rebanho. Ovelha entra pela porta e sai pela porta. Aleluia! Isso é ovelha, irmãos. Aí Paulo, voltando lá no apóstolo Paulo, ele está dizendo, irmãos, ele escreve para a igreja que estava sendo levada presa. Você já imaginou, você está dentro de uma arena, você, seu esposo, seus filhos, e de repente, você sabe que vai soltar uns leões famintos e vai devorar seu filho. O marido sabe que vai devorar a esposa. Eles eram levados diante de César e não negavam a sua fé. Eles preferiam ser comidos pelos leões, mas não negavam sua fé. Verdade. Eles eram pendurados nos postes à noite, eram queimados vivos, mas não negavam sua fé. Eram surrados, açoitados em praça pública, mas não negavam sua fé. Alguns historiadores dizem que eles pegavam as mulheres grávidas, cortavam a barriga da mulher, arrancavam o feto e botavam um gato vivo lá dentro, e amarrava, costurava a barriga da mulher e soltava aquela mulher e comia até morrer, para servir de exemplo para os outros. Mas existe também, no meio da história, nós chamamos de extra bíblico, de pessoas. Se você ler sobre a história da igreja, um livro chamado A História da Igreja, você vai se identificar com esse livro. Nós vemos a história de uma mulher. Eles fizeram um buraco no chão, encheram de madeira, e começou a jogar aqueles que eram cristãos um a um dentro daquela fornalha. E aquela mulher sai lá de trás da fila, correndo em direção da fornalha. Um dos soldados segura ela e diz assim: ei, a senhora está com pressa de morrer? Ela: não, eu estou com pressa de abraçar o meu amado Jesus, porque eu estou vendo ele dentro daquela fornalha de braço aberto, recebendo todos aqueles que estão dando a sua própria vida em favor da fé e favor dele. Irmãos, a nossa vida aqui é passageira. Ninguém está aqui por semente. Quantos que morreram aos seus 13 anos? Quantos que morreram com seus 4, 5, 6 anos? Quantos que morreram aos seus 20 anos, aos seus 30 anos? Feliz é aquele que nos dias de hoje consegue chegar aos 70, aos 80 anos. Porque se não morrer atropelado, se não morrer com uma bala perdida, muitas das vezes essa enfermidade mata a pessoa. Mas Jesus, ele deixou claro que existe uma vida após esta vida. E o verdadeiro servo de Deus, ele não pode temer a morte, e não pode permitir que nada e nem ninguém venha tirar esta fé de eternidade com Deus, através de Cristo Jesus e da sua palavra. Coisa linda, irmãos. O apóstolo Paulo, Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí eu queria perguntar para cada um de vocês, você não vai responder, mas reflita isso. Como é que você está com Deus? Como é que a sua vida está em Deus? Se Jesus voltasse agora, porque de uma hora para outra ele pode voltar para buscar a sua igreja, você iria subir, você iria ficar. Como está a sua intimidade com Deus? A sua vida com Deus como está? Sabe, irmãos, não sou hipócrita, nem falo isso para poder aparecer,
Mas eu já falei para Deus, eu já falei isso várias vezes para Deus. Eu tenho uma esposa que eu amo, eu tenho 3 filhos que são os meus maiores tesouros. Mas eu falei: Deus, se for para mim sair da tua presença, se for para me desviar, voltar para o mundo, voltar a fazer o que eu fazia antes, me prepara, tira a minha vida e me leva. Eu já falei isso com Deus, irmãos. E quando eu vejo alguém se afastar, se distanciar de Deus, a minha alma, irmãos, a minha alma dói. É triste. Você vê pessoas que às vezes tinham intimidade com Deus, buscavam a Deus, estavam na casa de Deus, e de repente a sua mente muda, a sua alma que estava em luz se transforma em alma em trevas. Hoje, irmãos, nós sabemos que Satanás não está brincando. É pecado ter televisão em casa? Não. Lá na sua televisão você tem um controle remoto. Você está passando alguma coisa que desagrada a Deus, que entristece o Espírito Santo e que chama demônio para dentro da tua casa, muda de canal ou desliga. A rádio é do mesmo jeito. No rádio tem a programação boa e a programação ruim. Hoje nós temos internet. O pastor estava comentando na igreja lá de Maria Ortiz, na Shekinah de Maria Ortiz, falando que a internet é uma das maiores bênçãos de Deus, mas que o diabo também tem usado para destruir vidas e famílias. Graças à internet, o evangelho já está chegando nos 4 cantos da terra. Aonde um pregador não pode ir, a internet está indo lá, e através da internet a mensagem está sendo levada. Mas através da internet também é levado a pornografia. Tudo quanto é tipo de porqueira que você imaginar está lá na internet. Se você tem um computador, se você tem um celular, se tem uma televisão que é ligada à internet, você também tem como escolher aquilo que você vai ver, aquilo que você vai ouvir. Se é uma coisa que vai te prejudicar espiritualmente, se é uma coisa que vai fazer você dar legalidade ao diabo, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E hoje, irmãos, o que tem de crente vendo vídeos pornográficos, o que tem de pessoas, irmãos, postando e fazendo, tem irmãos, tem mulheres que diz crente que está tirando roupa e tirando foto de nu e mostrando para homens. Tem homens que estão fazendo as mesmas coisas e estão dentro das igrejas. Aí o Espírito de Deus se entristece, o Espírito de Deus abandona a pessoa. Daqui a pouco a pessoa está nas trevas, está no mundo, está sem Deus, está sem nada. Então servir a Deus é coisa séria. A palavra dessa noite é: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí eu pergunto para mim, Isaías, o que é que está fazendo você se distanciar de Deus ou tirar a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus? Não é a igreja que vai, eu que tenho que ver isso. A Bíblia não diz: examine, pois, o homem a si mesmo. É a mesma palavra para as mulheres: examine, pois, as mulheres a si mesmo. Nós temos que fazer um autoexame da nossa vida, irmãos. Assim como o céu é real, assim como Deus é real, o diabo também é real, e o inferno também é real. E às vezes a pessoa está com o nome no livro da vida, e muitas das vezes o nome é tirado de lá por causa das suas atitudes, por causa dos seus pecados, por causa da sua iniquidade, pelo mal que é praticado. Então, irmãos, Deus, Ele é um Deus de misericórdia, mas Deus também é um Deus de justiça. Amém? Amém. Deus é um Deus de justiça. Então o desejo de Deus é que toda alma se converta, que todos se aproxime dele. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhuma alma se perca. Jesus, ele morreu lá na cruz, no meu lugar, no seu lugar.
Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Verdade. Ele morreu para que nós pudéssemos ter intimidade com Deus. Então vamos aprender com os cristãos do primeiro e segundo século cristão. Você já imaginou se nós estivéssemos vivendo aqui no Brasil a metade do que esse povo viveu, a perseguição de ser preso, ser açoitado, ser decapitado, ser devorado pelos leões, ser queimados vivos? Será que se algum de nós fôssemos passar por esse tipo de provação, será que nós iríamos negar o nome de Jesus? Ou será que nós iríamos continuar com a mesma fé? Falar que é servo de Deus, irmãos, até o diabo fala que é, irmãos. Satanás conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, lá no deserto, na tentação. A tentação foi com a palavra, ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Então vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar às primeiras obras. Sabe, o filho pródigo, ele caiu em si. Nós temos que cair em si. Às vezes eu estou pregando aqui para você, mas eu posso ser um filho pródigo. Às vezes você está aí sentado, está me ouvindo, mas você pode ser um filho pródigo. De repente estamos dentro da igreja, mas estamos distantes de Deus. Estamos irmãos dentro da igreja, mas estamos distantes da casa do Pai, que é o céu. E nós precisamos cair em si. Eu não vou ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, porque irmãos vai me visitar, porque ciclo de oração vai orar na minha casa, porque pastor vai ficar enfiado na minha casa. Não, eu vou ter intimidade com Deus, porque eu preciso cair em si. O dia que eu errar, eu vou reconhecer que eu errei. O dia que eu pecar, eu vou reconhecer que eu pequei. E quando eu reconhecer que eu pequei, eu vou confessar. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, misericórdia alcança, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vivemos num mundo de pecado, nós estamos sujeitos a pecar, mas é necessário reconhecer os nossos pecados, é necessário reconhecer as nossas falhas e nunca abandonar a nossa fé. Sabe, já estou encerrando. Uma vez Jesus estava sentado na mesa com os discípulos, tinha terminado de celebrar a Páscoa, e agora ele vai mostrar para os discípulos o que é a Santa Ceia. E quando ele pega o pão e parte, ele vai dar aos discípulos, ele disse que na mesa ali tinha um traidor, e os discípulos começaram a dizer um para o outro: será eu? O outro: será eu? Marcos capítulo 14, versículo 21, Jesus ele diz desta forma: na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Ele está falando de Judas, mas quantos Judas que existem no dia de hoje? O desviado é o Judas, o filho pródigo não é, mas o desviado é, porque se torna um cão que volta ao vômito, ou um porco que volta para a lama. O desviado, quando você fala de Jesus, ele chora. O desviado, ele chega para a pessoa e diz: ora para mim, eu não tenho força para voltar, mas eu quero voltar, eu preciso voltar. O desviado, ele diz: olha, eu não culpo ninguém pela minha queda, eu caí, eu sou culpado da minha queda. Amém? O filho pródigo, ele reconhece os seus erros, ele reconhece os seus pecados. O desviado, irmãos, ele não quer reconhecer seus pecados, ele não reconhece sua queda, ele quer culpar alguém. E nada pode nos separar do amor de Deus. Se você passar luta, passar provação, passar pelos desertos, passar por adversidade, passar por angústia, passar por um momento difícil, Jesus ele diz: estou com você todos os dias até a consumação do século. Então não tem desculpa para se desviar, porque ele disse que você não estaria só, ele estaria do teu lado, ele estaria com você. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas você não entrou só. Você pode ser abandonado por todo mundo, mas Jesus está do teu lado. Ele não quer que você venha retroceder, ele não quer que você venha voltar atrás, ele não quer que você venha desistir das promessas
mas Ele quer que você permaneça na fé. Ele não quer que você olhe para os obstáculos, olhe para o céu, porque do céu vem o teu socorro. O salmista, em momentos de dificuldade, dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então, irmãos, Glória a Deus. tem muitas pessoas, eu conheço um bocado de gente que desviou e morreu desviado. E eu acho que para aquele que nunca aceitou a Jesus, o sofrimento do desviado é pior. É como eu já disse aqui uma certa feita: o diabo não mora no inferno. Lá não tem demônio com garfo na mão futucando ninguém. O inferno é um lugar de lembranças. O rico morreu e foi para o inferno. Ele via Lázaro no paraíso, Lázaro não via ele. E ele teve sede, ele teve lembranças. Ele lembrou que ele tinha 5 irmãos. Então uma pessoa desviada morre, vai para o inferno. Ela sabe que ela já está condenada. Ela pode gritar, pode chorar, pode pedir, não tem mais perdão, não tem mais misericórdia. É por isso que enquanto estamos com vida, vamos procurar fazer o melhor para Deus. Amém. Vamos procurar servir a Deus com sinceridade. Amém? E eu falei, irmãos, se fala com Deus: Senhor, se for para mim amanhã depois sair da pobreza, me desviar, até mesmo escandalizar o Evangelho, só tira a minha vida e me leva antes. Esses dias atrás me mandaram um vídeo, irmãos, pastor cometendo certos tipos de pecado, abominação em cima do altar. Quer dizer, pessoas que estão dentro da igreja, longe de Deus, se enganando a si mesmo, enganando os outros. Mas não é para a gente olhar para esse tipo de pessoa, que eu acabei de dizer, olhar para nós e ver como nós estamos com Deus. Eu deixo essa palavra para cada um de nós e para mim também. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar às primeiras obras. Vamos nos dedicar mais a Deus. Vai vir luta, vai vir tribulação. O próprio apóstolo Pedro, antes de morrer, ele deixou escrito em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, como se alguma coisa viesse para vos tentar, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Amém. Então a ardente prova, às vezes ela vem, uma ardente prova é pior do que qualquer prova, é uma prova que te deixa mal, mas você sabe que Deus está do teu lado, você não está só. Se você entrou por essas portas passando por uma grande provação, Deus está do teu lado. Se você muitas das vezes não tem força para orar, Deus está do teu lado. Muitas das vezes é tão forte a luta, a tribulação, que parece que você não vai aguentar, mas Deus está do teu lado. Amém. Ele é meu socorro presente na hora da angústia. Verdade. Ele é tua fortaleza. Aleluia. Ele é tua alegria, Ele é tua paz. E pode ter certeza que no meio dessa prova, no meio dessa adversidade, aquilo que Ele te prometeu vai cumprir. A promessa de Deus vai se cumprir, sim, para a vergonha do diabo. Apenas creia, apenas permaneça na fé, e de uma hora para outra você vai ser surpreendido por Deus. A tua vitória vai chegar, não é porque você é bonzinho, não, é porque você perseverou, é porque você continuou crendo nas promessas que Deus fez para você, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Maravilha! Creia nas promessas, creia na vitória. Mas não permita que nada, não permita que ninguém, não permita que o mundo, não permita que Satanás, com as suas bandejas, venha tirar do teu coração aquilo que foi colocado por Deus através de Cristo. E que você possa ter certeza da sua salvação. Se a morte vier, você está salvo. Se Jesus voltar, você está salvo. Amém? O
importante, irmãos, a vida aqui é passageira, mas lá no céu ela é eterna. Nós seremos uma vida eterna com Deus, onde não tem mais dor, onde não tem mais lágrima, onde não tem mais sofrimento, onde tudo é paz, gozo e alegria no Senhor. Então nunca se torne um crente desviado. Você pode até se tornar um crente como aquele filho pródigo, porque tem momentos que a pessoa dá aquela escapulida, mas o temor continua. Verdade. Amém? Amém. Muitas vezes ele se enfraquece.